Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você à medicina e ao bem-estar. Prefeito Maranata, para mim é um grande prazer estar na sua presença novamente e dessa vez falando um pouquinho sobre o Centro de Especialidades Médicas de Guaíba. Prefeito, mas quais são as principais especialidades médicas desse centro? Bom, primeiro é uma novidade para a região inteira. A cidade de Guaíba é uma cidade que traz para cá como um polo industrial e de desenvolvimento. Se você ter uma ideia, nós estamos recebendo o maior investimento privado do estado do Rio Grande do Sul, 24 bilhões de investimentos, né? O maior eixo de celulose do Brasil, um dos maiores do mundo aqui. Não tem como a gente receber tantas pessoas novas se a gente não fazer um investimento forte em saúde, não só na atenção básica, como também no hospital, como a gente está ampliando. E o Centro de Especialidades Médicas é a nossa novidade, onde a gente traz todas as especialidades médicas para um único lugar, e não só as especialidades médicas. Daniel, a gente traz o transporte para ali, a gente também vai botar a urgência e emergência, e dentro da urgência e emergência a gente também traz uma novidade, que é uma das operações da Organização Hospitalar Vila Nova, que é o Melhor em Casa, que é o melhor em casa do Brasil. A pessoa sai do hospital, já tem condições de dar alta, ela pode continuar o tratamento em casa, e o Melhor em Casa vai então com o médico, a equipe multidisciplinar, cuidar desse paciente que passou por uma cirurgia. Também vai estar dentro do nosso centro de especialidade. Para ali vai todos os exames do município, vai a nossa tomografia, vai o exame de raio-x, vai para lá a nossa colonoscopia, vai também para lá a mamografia. Então os exames vão estar nesse centro de especialidades, onde a gente vai ter odontologia, vai ter a tisiologia ali. Então todos os serviços de especialidade de cardiologia vão estar num único lugar, para que as pessoas não precisem mais ficar fazendo, vai num lugar, vai no outro, a gente poder ter tudo num único lugar. Então a gente acredita que em torno de 60 dias a gente está entregando ele, e não é só para Guaíba. Hoje nós somos aqui na região da Costa Doce, Carbonífera, região metropolitana, a maior urgência e emergência do estado do Rio Grande do Sul. Em média a gente atende na nossa urgência 700 pessoas por dia. Tanto que conseguimos abraçar também boa parte da população de Eldorado, mais de 12 mil pessoas já moram em Guaíba, não só de Eldorado, como também da região das ilhas em Porto Alegre, que em função da enchente, essa região foi muito atingida, vieram para Guaíba, foram acolhidos e recebidos aqui e permanecem aqui. Mas todo mundo precisa também de saúde de qualidade. A gente amplia a nossa rede de urgência e emergência, amplia a nossa rede de atenção básica e dá condição não só no nosso hospital, Hospital Nelson Cornetete. Quando a gente entrou na cidade não tinha hospital, hoje a gente tem um hospital de alta complexidade, com 10 leitos de UTI, com o atendimento de hemodiálise, com uma central de atendimento com leitos psiquiátricos também, que foi novidade, inclusive uma ala exclusiva para a população carcerária dentro da nossa estrutura. E um hospital que, a partir do momento que a gente tirar a parte desses serviços que hoje são dentro da nossa policlínica, que ainda ocupa uma ala do hospital, e todos esses serviços da policlínica vão para dentro do centro de especialidade, eu também tenho condições de aumentar o hospital, de trazer para dentro do hospital mais serviços ambulatoriais, dar uma condição de uma emergência mais qualificada e poder atender melhor a nossa população. Prefeito, um outro ponto eu gostaria de escutar do senhor em relação ao seu centro cirúrgico traumato-ortopédico. Esse centro, para o senhor ter uma ideia, eu atuo em São Paulo também, e esse centro tornou-se referência não só aqui, mas chegou em São Paulo. Acabei conhecendo lá em São Paulo também. Depois encontrei o senhor em um segundo momento, conversamos sobre ele, mas eu gostaria de saber do senhor o que representa esse símbolo que é tão importante não só para Guaíba, mas para o nosso país. Esse centro cirúrgico traumato-ortopédico, o senhor conseguiu trazer e construir aqui em Guaíba, tornou-se referência nacional. Para nós é motivo de orgulho. Eu falei, quando assumimos aqui, nós nem hospital tinha. E em menos de 1 ano e meio de atuação, e eu agradeço a sensibilidade da nossa secretária de saúde, a Rita, por nos colocar dentro de um processo e acreditar no nosso potencial, nos nossos profissionais e todo o plano operativo que nós levamos para o governo do estado, para a gente se tornar hoje
né, o maior centro, né, de ortopedia, e as cirurgias que a gente faz aqui, nós estamos colocando prótese de joelho completa, prótese de quadril completa, e tudo isso feito com muita tecnologia e ótimos profissionais. E isso não só atende a demanda nossa, que era uma demanda grande, então você vê assim, a quantidade de pessoas que estavam aguardando na fila para fazer uma cirurgia, como também as cirurgias da região metropolitana. E a gente conseguia absorver dentro da nossa estrutura hospitalar, dentro com a nossa equipe. Então a gente tem cirurgias hoje, né, programadas para fazer todo tipo de qualquer complexidade. A gente hoje só não tá fazendo hoje traumatologia de crânio ainda, né? Né, que são cirurgias Sim. mais complexas. A gente precisa, né, de neuros, né, neurocirurgião que vai fazer quando você tem um trauma pesado, né, no cérebro, precisa toda uma complexidade. Isso a gente ainda não está fazendo, mas por enquanto. Mas daqui a um pouquinho nós vamos estar fazendo isso aí também. E, prefeito, quais foram os principais desafios enfrentados? Porque eu tenho certeza, nós vemos muitas flores hoje, o sucesso do senhor, mas quais foram os principais desafios nessa grande empreitada? O desafio sempre é o recurso, né? Porque você tem ótimos profissionais, você tem uma equipe comprometida, a nossa equipe ela é preocupada com a atenção básica, a alta e a média complexidade. Nós não somos uma cidade que tem o pleno na saúde, então a gente depende de Porto Alegre. Então, avançar numa área que não é a nossa é um desafio. E você, para poder fazer isso e não tirar recurso da atenção básica, que é a nossa vocação, é cuidar para que a pessoa não fique doente, né? É isso, é ter uma estratégia de saúde forte, é poder atender bem na unidade de saúde, é ter uma urgência e emergência eficaz. E a gente conseguiu isolar a Guaíba. Nós precisávamos, antes a gente fazia quase 300 quilômetros. Era a nossa base de atuação com a SAMU. Hoje a nossa base de atuação, a SAMU está só ligada entre Guaíba e Eldorado do Sul. Então tem um tempo de resposta muito melhor. E isso vai sempre pensando em otimizar os recursos para a gente poder avançar em outras áreas. E aí a gente precisa ter, né, um trabalho de convencimento do Estado, mas principalmente de buscar recurso em todas as esferas. E aqui eu acho que é o segredo político, é não brigar com ninguém. Eu nunca ganhei nada brigando nem com o governo federal, nem com o governo estadual. E a gente buscar os recursos, ganhei muito recurso no período que estava o presidente Bolsonaro, ganhei muito recurso no governo Lula. Só no governo Lula agora, para a gente investir em hospital, eu recebi quase 20 milhões de reais. Mesmo nesse período de pandemia, de calamidade. Então é o entendimento de que a gente que é prefeito, a gente precisa buscar para a nossa população o melhor. Porque quem está fazendo um exame, quem quer uma cesta básica, quem está precisando de um remédio, quando eu vou lá levar assim, só um pouquinho, eu quero saber de quem é que está mandando, se está me mandando alguém da esquerda ou alguém da direita. A pessoa precisa da consulta, precisa da tomografia, nós conseguimos instalar um tomógrafo. Nossa referência de fazer tomografia era em Parobé. Você imagina, diariamente, quando eu cheguei aqui, encostava um ônibus, todas as pessoas que precisavam fazer tomografia de todos os nossos postos de saúde eram encaminhados para pegar um ônibus, botava eles no Gercom e levava eles para fazer a tomografia lá em Parobé. Nós estamos falando de 80, 90 quilômetros daqui. Sim. Vai e volta, todo mundo faz a tomografia, bota no ônibus de volta, traz para cá. Hoje a tomografia é aqui, faz no mesmo dia. Então isso é a qualidade de a gente entender que quem precisa tem pressa. E as pessoas que precisam do SUS, que precisam de um atendimento de qualidade, ela só tem a gente. Ela já foi em tudo que é lugar, não tem um plano de saúde. Ela não tem como conseguir um recurso de uma hora para outra para fazer uma consulta. E é a porta que ela bate que ela precisa do auxílio. Então quando a gente cuida da saúde, quando a gente atende a pessoa, a gente está cuidando de quem mais precisa. E quem mais precisa tem pressa. E a gente não pode errar com quem tem pressa, porque aí a gente está falando de vida. Quando a gente faz essa rede funcionar, quando a gente faz todo o circuito com as ações do governo do estado, com as ações do município e do governo federal, otimizando os recursos, quem ganha é o cidadão. E prefeito, como o nosso programa é transmitido em nível nacional, muitas pessoas viram o que foi a nossa crise das enchentes. Mas uma coisa é você ver em um telejornal, você ler, outra é ter vivenciado nessa região. Como o senhor descreve esse período e como conseguiu uma superação tão rápida? Porque eu vim para Guaíba e eu vi pela estrada
E eu vejo construções, eu vejo uma cidade toda organizada. E se pensarmos um pouquinho tempo atrás, nós tínhamos um outro cenário. Nós tínhamos 40 mil pessoas desabrigadas Sim. aqui do município, recebemos 20 mil pessoas do município vizinho. Isso aqui no momento é um caos, né? Eu fiquei vários dias, eu dormia aqui nesse sofá, aqui dentro do gabinete, passava a noite aqui. A gente viveu momentos de muita angústia, inclusive com problemas de crime organizado, estrutura, sem acesso, sem poder chegar a alimento. Me lembro do dia de noite, Daniel, que a gente estava distribuindo para as pessoas o último saco de feijão que a gente tinha e a gente deu a última xícara, não tinha mais alimento. E eu me coloquei de joelho e graças a Deus naquela noite passou um caminhão, conseguiu passar um caminhão que nos trouxe alimentação. A população estava sem alimento, não tinha mais o que vender, não tinha de onde comprar. E a gente viveu sistemas de angústia, de ter todas as casas destruídas e mais do que isso a autoestima do nosso povo. E a gente conseguiu construir isso com a ajuda de muita gente. Eu fui de bicicleta a Joinville, né? Fiz 746 quilômetros de bicicleta. Eu fui lá para agradecer. Depois que eu ganhei a eleição, e é importante que as pessoas saibam, das cidades de calamidade eu fui o único prefeito que se reelegeu. Depois o Melo, que se reelegeu no segundo turno. Né? Para ver como foi complexo a pandemia, que vários prefeitos se desidrataram, não conseguiram se superar. E eu agradeço a Deus, né, pelas pessoas que nos ajudaram, voluntários do Brasil inteiro que vieram aqui, e a gente conseguiu organizar a nossa cidade. Minha vice-prefeita, minha esposa Deise Maranata, a gente fez um trio de trabalho, unimos as forças que tínhamos, montamos um gabinete de crise e nos unimos à população, tanto que no nosso centro de acolhimento, só quem entrava lá dentro eram os empresários, o pessoal do agronegócio, as associações organizadas, o pessoal da terceira idade que tocavam lá dentro. Nós não botamos um político lá dentro. Só as pessoas que estavam trabalhando voluntariamente. E foi isso que foi o sucesso da gestão. Organizar as lideranças que tinha para que elas pudessem contribuir e dar o seu melhor para a gente poder vencer. E a gente continuou com isso, fazendo um trabalho. E a minha ida a Joinville foi isso. Agradeci ao prefeito de Florianópolis, Topázio, também tive em Itajaí, agradeci lá ao prefeito Robson, mas minha viagem tinha um destino. E o pessoal disse, tu não voltou pedalando, prefeito? Não, era a viagem da gratidão, não era a volta da gratidão. E eu agradeci ao prefeito, né, me recebeu na cidade, ele estava de férias, Adriano estava de férias, que ele vai ali em Itajaí, e ele voltou das férias para me receber na entrada da cidade, ele, prefeito Rejane, porque as pessoas não sabem quanto o Brasil nos ajudou e simbolicamente Adriano foi quem mais nos ajudou. Para nós abrir uma escola do bairro Santa Rita, Adriano mandou 3 carretas lotadas de material escolar, de classe, de refeitório, para a gente poder reabrir uma escola. Ele deixou de abrir uma escola em Joinville para abrir uma escola em Guaíba. Ele mandou equipamentos para limpar a cidade, mandou gente para ajudar na hora do socorro e mandou equipe que ficaram aqui a custo da prefeitura de Joinville, com alimentação, tudo ele custeou. E o mais incrível, o Adriano não me conhecia. Adriano não veio aqui. Ele não conhecia ninguém daqui, não tem parente de ninguém. Porque uma coisa é eu e você, eu te ajudar, Sim. Né? E a gente se conhece, a gente está tendo oportunidade, mas é uma coisa você ajudar quem não conhece, uma cidade que você nunca foi, né? E estender a mão. Isso é o Brasil. Isso é o sentimento mais gostoso que eu tive de tudo isso e de gratidão, é saber que eu faço parte de um Brasil que dá as mãos no momento de dificuldade e que todos nós somos irmãos. E aí aquele pessoal lá de Joinville se reunia, recebia as doações da cidade inteira, fazia triagem, separava, botava em caixinha roupa de criança, roupa de adulto, roupa de idoso, a alimentação, o leite, tudo separadinho, a água, botava só de Joinville veio 46 carretas de alimentação, de comida, de material, tudo triado, prontinho pra gente chegar aqui e dizer, criança, tá aqui a caixa da criança, idoso, tá aqui a caixa da criança, aqui tem caixa de meia, tudo separadinho. Então, isso ajudou muito pra gente superar esse momento. Consegui hoje estar com a cidade organizada, a maioria das pessoas estão com a casa e a estrutura até é melhor do que estava, tá? Mas uma coisa que nos preocupa, inclusive a gente vai montar é entender a fotografia psicológica das pessoas depois de um ano. Como é que está a saúde mental? Como é que está a saúde emocional, a saúde de cada pessoa, a autoestima de cada pessoa um ano depois? Então nós estamos começando um trabalho agora no mês de abril, que é visitar todas as casas atingidas, fazer uma pesquisa, uma análise profunda com psicólogos e equipes de assistência social e equipes de saúde para a gente ter essa fotografia de como está a nossa cidade, porque parece que faz pouco tempo, mas faz 3 anos que a gente teve pandemia.
Eu tenho uma família ali, para você ter uma ideia, que morreu o pai na pandemia, morreu a mãe na pandemia, morreu os 2 irmãos e a menina ficou sozinha. E agora, na enchente, ela perdeu toda a casa dela. Como é que uma pessoa, parece que faz muito tempo que foi a pandemia, mas para quem perdeu um parente, para quem perdeu um emprego, não conseguiu se reestruturar financeiramente, e aí vem 3 enchentes, que a gente teve uma em novembro, Sim. depois nós tivemos em setembro, novembro, e depois em maio, que foi arrasador. Então, isso um histórico de tragédias que a saúde mental das pessoas precisa ser cuidada para que ela possa se reerguer, criar força de voltar a trabalhar, voltar a produzir, cuidar da família. A criança perdeu o quartinho, perdeu o material escolar, a mãe perdeu os utensílios, perdeu as memórias, as fotos que tinha dos parentes. Então isso é sim a nossa maior preocupação como gestor, a saúde emocional do nosso povo. Prefeito, para concluirmos, qual frase o senhor compartilharia para os gestores públicos, para os empresários e para as famílias brasileiras, sendo que o senhor hoje é referência quando nós falamos de saúde municipal? Não tem sucesso no mundo, não tem, que recompense o fracasso na família. E uma cidade é uma grande família. Então como é que você vai cuidar de alguém se você não cuida da sua casa? Eu falei isso hoje, quando a gente estava ali no primeiro Infância Melhor, dizendo para a nossa equipe, você tem que cuidar da tua casa. Cuida da tua família. É muito ruim a gente voltar para casa e o marido tá brigado com a esposa, e tem os filhos que não conversam, e tem os problemas, né, diversos problemas de uma família. Então quem é gestor público, e principalmente quem escolheu a profissão de ser servidor público, porque aqui na prefeitura, e nenhuma prefeitura do Brasil, não é uma máquina que entrega, não é uma máquina que vacina, não é uma máquina que dá aula para criança, não é uma máquina que entrega uma cesta básica, que ajuda a pessoa a encontrar um emprego. Quem faz isso são pessoas. E a gente, como gestor, tem que cuidar das pessoas. O meu recado para cada gestor é: cuide dessa grande família que é a prefeitura, cuida de quem cuida. Um enfermeiro que está doente não consegue atender um paciente. O enfermeiro também fica doente, ele também paga conta, ele também paga imposto, ele também tem problema em casa, e a gente tem que cuidar da nossa equipe para que a nossa equipe possa cuidar da população e dar o seu melhor. Um médico, um enfermeiro, uma professora, um assistente social, um servidor público da parte da prefeitura, um contador, um advogado, todo mundo também é gente que nem a gente e precisa ser tratado com carinho. E um desafio que eu faço para as pessoas: de vez em quando vai lá no posto de saúde, você não está doente, vai lá e dá um abraço na enfermeira que está 24 horas de plantão, dá um abraço na merendeira que faz o alimento para o teu filho todo dia na escola. Abraça o motorista que leva o teu filho para a escola todo dia, com segurança. Ele é um servidor público e ele está ali e ele também tem problema. Mas a gente precisa ser mais humano. Parece que as pessoas só têm direito e que eu não tenho dever nenhum. Que a gente tem a habilidade de amar as pessoas, de dar o nosso melhor, de contribuir com o Brasil, de se entender que a gente é uma grande família, o nosso país, e que a gente precisa um dos outros. Então esse é o meu grande desafio aqui todo dia, cuidar de quem cuida. É manter a equipe motivada todo dia, porque eles são ótimos na educação, eles são ótimos na saúde, são excelentes profissionais, mas alguém precisa cuidar deles. E esse é o papel do gestor, unir, cuidar, para que eles possam dar o seu melhor e alcançar os melhores resultados. Prefeito Maranata, muito obrigado por suas palavras e, mais do que isso, por seu exemplo e lição que deixa para os gestores, nosso amado Brasil. Esta família, como o senhor compartilhou. Dr. Daniel Dias Machado, para o Dr. TV, na cidade de Guaíba. Dr. TV, você se informa com quem entende. Fique por dentro dos cuidados essenciais para o seu corpo e mente.